Boa noite, gente. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, jovens, crianças, velhinhos e velhinhas. Uma noite maravilhosa de quarta-feira para vocês. Eu gostaria, gente, gostaria não, quero explicar a função terapêutica da mágoa. Todos acham que mágoa é uma dor resultado de uma ofensa, de uma lesão, de uma traição, de um desrespeito, de uma injustiça. Nós achamos que nós temos mágoas porque alguém nos machucou. Esse é o pensamento mais tradicional que existe. Apesar, gente, que 90% das pessoas dizem não ter mágoas. Certo? 90% das pessoas. Até pessoas recém-machucadas dizem, não guardo mágoa. Porque foi nos ensinado que guardar mágoas é feio. Né? Temos o ensinamento de Cristo, dizendo que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Então, se nós formos admitir que temos mágoas, nós estaríamos contrariando Cristo. E isso é vergonhoso. Então as pessoas dizem, não tenho mágoa nenhuma, estou de boa. Mas nós guardamos mágoas. Por quê? Por que eu afirmo que nós guardamos mágoas? Porque nós ficamos doentes. E a mágoa, junto com o sentimento de vingança e o ódio, é uma das energias mais tóxicas que nós guardamos. Mais tóxicas. Energia podre, doente, mofo, morbo, destrutivo. Sendo que quase todas as nossas doenças graves que nós temos, quase todas, é advindas da mágoa, certo? Perfeito. Então nós preferimos negar a mágoa. E ela segue seu caminho de destruição dentro de nós. Mas a mágoa tem uma função terapêutica maravilhosa. Várias funções. E nesse áudio, nesse vídeo, eu vou falar uma delas. Certo? Vamos imaginar que a mágoa é um programa de computador. Um programa que nos avisa que aquela situação que nos trouxe dor foi recebida por um certo sentimento ou alguma emoção. Certo? Mágoa no cosmos emocional, ela não tem a função de fazer doer. Dói porque nós não temos entendimento sobre essa emoção. A função da mágoa é dizer assim, você está usando algumas emoções para se defender, mas não é as melhores emoções para a defesa do que aconteceu com nós. A mágoa é uma emoção orbital da raiva. Nós passamos raiva com algum acontecimento, certo? Nós passamos raiva, uma traição, por exemplo. Alguém nos lesou, alguém nos enganou. Nós temos raiva. Mas nós não entendemos a raiva como sentimento de defesa. Nós não sabemos a função da raiva, que é uma função maravilhosa. Então acaba ficando esse morbo, essa doença, essa energia dentro de nós, que acaba virando mágoa. Toda mágoa iniciou-se numa raiva ou numa revolta. E o que a mágoa quer nos dizer? Que nós não estamos sabendo nos defender com os sentimentos corretos. Certo? Nós não estamos sabendo usar as emoções
mais saudáveis para resolver o que está dentro de nós. Essa é a função da mágoa. Uma das funções da mágoa, certo? Existem várias, umas 4 ou 5 funções principais. Então eu estou falando da primeira, que seria assim, a mágoa quer nos dizer, vou dar um exemplo simples e fácil. A mágoa quer dizer assim, a mágoa de inteligência emocional, a mágoa inteligente, a mágoa quando você é uma pessoa alfabetizada emocionalmente. A mágoa quer dizer assim, se defenda com o perdão. Nossa, Osmar, que difícil, hein? Se defenda com a compreensão pelaquele espírito, pelos conteúdos que ele tem, que ele pode oferecer. Se defenda com a misericórdia. Se defenda, se proteja com o afastamento daquela pessoa. Se não físico, com certeza emocional. Essa seria a função da mágoa. Se defenda tendo uma compreensão de que ele só podia dar aquilo para você naquele momento. Os instintos animais dele só ofereceram isso para você naquele momento. No momento do abuso, da injustiça, é o que ele tinha dentro dele. Sentimentos primários, sentimentos instintivos, instinto de conservação, instinto sexual, era o que ele tinha. Ele não tinha nada além daquilo. Aparentemente ele era uma pessoa, vamos dizer assim, socialmente aceita. Espiritualmente não. Então isso seria a função terapêutica da mágoa. Te alertar para que você use coisas superiores na sua defesa, na resolução do problema. Que você use a misericórdia. Que você use a indulgência. Certo? Que você use sua fé. Mas nós não sabemos isso. Nós não compreendemos isso. Então nós usamos o que temos no momento, que gera essa dor da mágoa, que é o nosso egocentrismo, o nosso narcisismo, não importa o grau. A mágoa está dizendo, a dor da mágoa, uma dor terrível, está dizendo, você está usando sua arrogância para resolver esse problema. Vocês entenderam, meus amigos e minhas amigas? É isso que nós temos feito para resolver os problemas relacionados com a mágoa. Além de recalcarmos, nós usamos os sentimentos mais vis e mais atrasados ainda para nos defender, para nos proteger. Usamos nosso sentimento de imprudência, usamos nosso sentimento de prepotência, usamos nosso sentimento de necessidade de superioridade. Isso a mágoa está nos avisando. Então alguém nos machuca, nos lesa, nos engana, vai nesses sentimentos hoje, vai na nossa arrogância, vai no nosso sentimento de vingança. Se nós fôssemos alfabetizados emocionalmente, a mágoa diria, não use o sentimento de vingança seu, use o perdão. Não ataque aquele quem te atacou. Jesus não disse isso? Quando baterem a face, dê o outro lado. Isso é uma analogia, né, gente? Ninguém vai dar o outro lado para bater. Jesus queria dizer assim, dê o lado superior seu para você resolver o problema. Não está dizendo assim, você bateu aqui, machucou, agora bate desse lado. Não, tem nada a ver, gente. Jesus queria dizer, mostre seu lado superior
para resolver essa questão. Não devolva com violência. Devolva usando sentimentos superiores, que é uma das coisas mais difíceis que nós temos. Então o que a mágoa está dizendo para nós? Que nós estamos usando sentimentos inadequados na resolução do nosso problema. Essa é a principal função dela hoje. Você está usando sentimentos tristes para se defender. Está usando o seu sentimento de vingança, de desforra, de aniquilamento. Por isso ela é complicada, a mágoa, porque nós mantemos energias muito deletérias e tóxicas. Entenderam? A mágoa não tem isso como função. Entenderam, gente? Nesse vídeo eu vou ficar por aqui, mas eu continuarei trazendo uma explicação bem melhor da mágoa para vocês. Certo? Beijos, tchau.